a partir dessa percepção e da prática das paramitas, essa junção de método e sabedoria, como então que os kleshas são pacificados. Então, aqui, por exemplo, no Sutra sobre os mistérios do Tathagata, o Tathagata Guhya Sutra, por exemplo, Shantamati, né, um diálogo com esse personagem Shantamati. Se a raiz de uma árvore é cortada, todos os galhos, folhas e flores secam. Da mesma forma, Shantamati, se você pacificar a falsa visão de um eu inerente, todas as aflições mentais, todos os kleshas serão pacificados. Então, chegando à sabedoria do vazio, tudo é pacificado. E lembrando que para uma paramita funcionar, as outras têm que funcionar. Por isso que é método e sabedoria. É compaixão e sabedoria. Aquele que conhece a natureza das coisas, e diz o Sutra da Luz da Lua, o Chandra Pradipa Sutra, como completamente pacíficas, aqui vem outro ponto interessante, né? Assim como aquela questão do espaço. Qual é a real natureza das coisas? A real natureza das coisas é o Nirvana. De novo, é o Dharmakaya, é o Dharmadato, é o elemento uno indestrutível, é a unidade fundamental. Essa é a real base de tudo. Essa é a realidade última, que está além dos fenômenos, que está além de qualquer senso de eu, de separatividade. Então, aquele que conhece a natureza das coisas como completamente pacífica, como Nirvana, nunca abandona o treinamento do Tathagata, nunca abandona a senda budista, né, o treinamento do Buda. Ele é enobrecido pelo poder da paciência. Torna-se uma lua entre as pessoas. Torna-se uma lua, não um lunático. Né? É importante diferenciar aqui. Mas ele é enobrecido pelo poder da paciência, porque a pessoa entende esse fluxo, ela entende a realidade última, e ela então se torna mais paciente com o samsara, né? Sabendo que os problemas do samsara decorrem dos kleshas. E que aí cabe, então, seguir na senda gradual para se libertar dos kleshas. E ela se torna uma lua, ela se torna uma luz na escuridão, né? Se torna algo que vai iluminar a noite. No Sutra da Abençoada Senhora, o Prajna Paramita, é dito, ademais, Shariputra, um Bodhisattva Mahasattva que deseja gerar o corpo de um Buda, que deseja chegar ao estado de Buda, alcançar as 32 marcas maiores e 80 marcas menores de um indivíduo elevado, de um Buda, que deseja em todas as suas vidas se lembrar de seus nascimentos passados, que deseja não virar as costas para Bodhicitta, deixar de lado más companhias e vencer Mara e suas hostes, então ele deve treinar na perfeição da sabedoria. Ele deve treinar em Prajna Paramita. Ele deve treinar nessa perfeição. O que implica treinar nas outras paramitas também, em Dana, generosidade, Shila, harmonia, Kshanti, paciência, Virya, reta energia e Dhyana, plena atenção. Sem essas outras paramitas, a sabedoria não despertará. E sem a sabedoria, discernimento para guiar essas outras paramitas também não vão operar da forma mais adequada. De novo, a indissociabilidade entre método e sabedoria, entre compaixão e sabedoria. Porque é claro que, do ponto de vista Mahayana, todas essas outras paramitas, elas estão ligadas com a compaixão. Né? Elas estão ligadas ao voto do Bodhisattva e ao engajamento, né? A tentar se engajar, colocar bodhicitta na prática. Tanto que dana é se doar para os outros, né? Doar coisas para os outros. Paciência é ter paciência em relação aos outros. Shila é ter uma conduta harmônica em relação a si, para não causar dano aos outros, e também uma conduta harmônica em relação aos outros. Né? É a purificação, a pura conduta, que não vai me causar danos, mas principalmente não vai causar dano aos outros. Dhyana, né? Virya, você ter a reta energia para continuar e seguir a trilha do Mahayana e beneficiar os outros. Você ter ações realmente virtuosas, que não vão causar dano aos outros, vão beneficiar os outros. Dhyana, plena atenção. Uma mente serena,
uma mente que não se perturba em relação aos outros, e muito pelo contrário, ela está serena e ela está mais apta para ajudar os outros. E a sabedoria que compreende o vazio, se esvaziando de eu, se esvaziando da noção de que eu e os fenômenos têm existência inerente, então o egoísmo é abandonado e o altruísmo, a bodhicitta real, ela desperta. E a partir daí, a pessoa agora, ela está realmente, ela se tornou um perfeito, uma pessoa perfeita. Ela se aperfeiçoou nas 6 paramitas e se torna alguém perfeito. Se torna um bodhisattva avançado, alguém guiado pelo altruísmo. Quando fala aqui das marcas de um Buda, né, as 32 marcas maiores e 80 marcas menores, isso não é difícil de encontrar em textos na internet, né? Vocês podem achar bem facilmente quais são essas marcas. Eu não coloquei elas aqui porque são muitas, né? Mas não só por serem muitas, é também porque essas marcas aqui, elas vão se referir muito mais a características físicas, né, que elas vão, de certa forma, estar relacionadas com alguma qualidade, alguma virtude em alguns casos, em outros casos não fica muito evidente essa questão, mas elas têm a ver com descrições, por exemplo, o formato da palma da mão, uma dentição perfeita, dentes brancos, né, os 2 caninos no formato adequado. Então, são descrições desse tipo. Né? Vai ter uma protuberância na coroa, como a gente vê nas imagens, né, uma protuberância aqui nessa parte da coroa. Então, são descrições que são associadas ao que seria a aparência física de um Buda. E é claro que são descrições simbólicas, né? A pele dourada, né? Um olho profundamente azul. Claro, ele pode, o Siddhartha pode ter tido olho azul, não é impossível naquela região que ele viveu, né? Lá no norte da Índia, próximo ao Paquistão, etc. Há pessoas com olhos verdes, azuis, mas isso não importa. Mas tudo isso tem um simbolismo aí por trás. E que tem que até que tomar cuidado para não interpretar mal, né? E aí não cair algum tipo de julgamento sobre questões de aparência, etc. O Shantideva então vai dizer, né, um reto meio de vida torna as posses seguras em relação à purificação das posses e da bondade. Aqui a gente já vai para o outro capítulo. E a purificação da bondade, essa purificação da bondade, porque todos nós temos momentos de bondade, mas como então você vai conseguir atuar de uma forma mais eficiente? Como você vai ter uma bondade que não vai ser só aquela bondade que espera algo em troca, mas uma bondade que realmente está mais ligada com o ideal de Bodhicitta. Que você faz o bem sem, né, esperar algum tipo de retribuição, seja esperar uma retribuição kármica, ou seja até mesmo uma retribuição, né, que a pessoa te deva alguma coisa, te dê algum tipo de gratidão. Então, ter um reto meio de vida é importante, né, para que as suas posses fiquem purificadas, aqui quando você vai ter que trabalhar e sustentar no mundo, para não gerar um karma negativo que vai te atrapalhar depois. O que é um reto meio de vida? É qualquer tipo de profissão de sustento, de forma de sustento, que não vá causar danos aos outros seres, né? Então, não trabalhar no frigorífico, por exemplo, não trabalhar numa fábrica de cigarros, não ser dono de uma empresa que produz bebidas alcoólicas e coisas do tipo. A purificação da bondade ocorre por meio de ações cuja natureza são vazio e compaixão. Então, aqui de novo, adotando ações guiadas pela sabedoria e guiadas pela compaixão, guiadas por bodhicitta. Sobre a prática da generosidade de Danaparamita, diz o Aksayamati Sutra: não dê aos seres sencientes o que lhe é danoso. Não dê na hora errada. Não dê com desprezo. Né? Não dê por um senso de obrigação. Isso não é dano. Pode até ajudar aquela pessoa. Né? Vem alguém precisando de comida, você está lá incomodado e dá alguma coisa, tudo bem, ajudou. Mas não é ainda a paramita dana, aplicada da forma correta.
né? Não dê com desprezo, mas dê com um senso de bondade e de compaixão. Não dê na hora errada, né? Cuidado com as coisas que a gente sai distribuindo por aí. Em relação ao próprio Dharma, por exemplo, né? Às vezes dá textos para pessoas no momento que elas talvez não estejam receptivas ou não estejam preparadas para aquele conteúdo. E não dar aos seres sencientes o que é danoso, obviamente. O que vai causar mal a eles. Diz o Gagana Ganja Sutra sobre a prática da harmonia Shila Paramita. O céu é puro quando a harmonia é pura. Então, quando temos uma pura harmonia, uma pura Shila, a nossa conduta está em harmonia com os princípios e preceitos do Dharma, está em harmonia com a nossa busca, com o ideal de Bodhicitta, com a busca de despertar a natureza Buda, quando somos guiados por essa intuição mais elevada, o céu está puro. Ele vai se desobstruindo de nuvens. Se a gente se desarmoniza, a mente vai ficando embotada. E a gente se desestabiliza, e isso vai dificultar a nossa prática. Sobre a paciência, Kshanti Paramita, o céu é livre de inimigos e imparcial naqueles cujas mentes veem os seres com a pureza da paciência. Então, quando nós temos paciência em relação aos outros seres, tolerância, serenidade, nós não vemos os outros seres como inimigos. Nós entendemos os processos que podem fazer com que eles fiquem perturbados, né? Isso não quer dizer que a gente vai aceitar, não é ser panaca, né? E ficar aceitando as agressões alheias, mas é no sentido de que você não vai ter um senso de querer destruir aquele ser por talvez ter falado alguma coisa que não devia ter te atacado, muito pelo contrário, você vai entender que aquele ser está agindo sob o poder dos kleshas. E você pode tentar, de alguma forma, ajudar aquele ser ou simplesmente se afastar, mas gerando um senso de paciência, sabendo que no samsara a gente vai ter altos e baixos, né? E vai ter momentos em que seremos elogiados, momentos em que seremos criticados, e daí por diante. E a questão é não se apegar a essas coisas, ter um senso de desapego, de renúncia, né? Renunciando, em última instância, ao nosso próprio apego ao nosso eu. Mas, então, renunciando a essas questões. E se alguém fala alguma coisa, entra por um ouvido, sai pelo outro, e tá tudo bem. E tendo uma visão imparcial também, né? Aquela visão que não fica catalogando aquela pessoa como essa pessoa eu tenho que favorecer, essa pessoa eu tenho que destruir. Porque aí lá vai embora Bodhicitta, né? Lá se vai Bodhicitta. Então o céu é livre de inimigos, imparcial naqueles cujas mentes veem os seres com a pureza da paciência, com a pureza de Kshanti. Diz o Sutra da joia na coroa, o Ratnachuda Sutra. Esta é a perfeição da reta energia, Virya Paramita. A purificação do corpo, sabendo que ele é como uma ilusão, é uma imagem refletida, inexprimível em palavras. A purificação da mente é a serenidade completa. Heróico é o praticante, engajado nas ações de um Buda. Então, para que haja purificação do corpo, tem que ter energia. Né? E aqui vocês veem como que o discernimento é importante, sabendo que o corpo é como uma ilusão, uma imagem refletida, e que é inexprimível em palavras, né? As nossas ações de fala, elas não vão conseguir chegar à essência dos fenômenos, né? A natureza quinta essencial dos fenômenos, que é o Nirvana, que é o Dharmakaya, o Dharmadato. Então, para purificar as palavras, é necessário buscar um senso de silêncio, né? É necessário pacificá-las, escolher bem as palavras. E para isso é necessário também purificar a mente. E a purificação da mente, ela enseja desenvolver, cultivar uma serenidade, né? Acalmar a mente, tranquilizar a mente e aplicar o discernimento. Mas tudo isso demanda energia, tudo isso demanda o fogo de Virya. E quem faz isso é um verdadeiro herói, né? Heróico é o praticante, engajado nas ações de um Buda, engajado na senda da virtude. A mente estável, por meio da estabilização mental, shamatha,
Esta é a perfeição da plena atenção, esta é Dhyana Paramita, uma mente que está devidamente estabilizada e que não perde o foco, não perde a contínua lembrança do Dharma, e é uma mente vigilante. O nobre ensinamento de Vimalakirti, o Vimalakirti Nirdesha, diz: o domínio no qual você gira todas as rodas do Dharma e gera grande liberação, mas não desiste do modo de vida do Bodhisattva, este também é um domínio dos Bodhisattvas. Então, aqui só reforçando o que é o voto do Bodhisattva. É buscar compreender o Dharma, estudar o Dharma em todas as suas nuances e complexidades, e ajudar a disseminar o Dharma. Por isso que está dizendo girar todas as rodas do Dharma. Né? Auxiliar e as pessoas a terem acesso ao Dharma até a vinda de um próximo Buda. Que aí haverá um novo giro. E aí o Dharma vai se transformar. Né? O ensinamento, a roupagem do ensinamento, né? O ensinamento mesmo, as regras são sempre as mesmas, né? As virtudes são sempre as mesmas. Shunya vai continuar sendo Shunya, Bodhicitta vai continuar sendo Bodhicitta, talvez se use outras palavras. Porque vai depender do contexto, em que país, língua, esse novo Buda virá. Daqui a muito tempo, não vai ser agora. Mas a questão até se isso vai vir dentro de um contexto budista ou até de outra tradição, né? Outra tradição ligada ao Dharma eterno, ligada à tradição sabedoria. Mas, de qualquer forma, o Bodhisattva ele é aquele que vai estar sempre se engajando nesse processo, sempre auxiliando os seres e a disseminar, estará sempre a disseminar este ensinamento. E não desiste do modo de vida, não desiste do voto que ele fez. Esse é o domínio dos Bodhisattvas, porque isso é bodhicitta, isso é o voto do Bodhisattva, isto é o altruísmo, né? A intenção altruísta, que no Bodhisattva elevado, ela deixa de ser uma intenção, ela se torna realmente um estado de consciência, se torna um estado daquela mente, né? É a mente que agora está, de fato, desperta, que está funcionando de fato, funcionando da forma que ela deveria estar funcionando em nós, mas não está, porque a nossa mente aqui no samsara está afligida pelo poder de avidya. A gente ainda não conseguiu, né, encher essa lua, fazer com que essa lua cheia brilhe em nós. Ela ainda está uma lua meio, não vou dizer nova, porque a lua nova é uma lua totalmente escura, né, o que também já não seria bom. Mas é uma lua que ainda está, ora crescendo, ora minguando, né? A gente fica nesses altos e baixos. Mas o ideal é que a gente rume para a lua crescente, né? Os sufis gostam muito da lua crescente nesse sentido, porque é aquela expansão da luz. E o budismo vai falar muito na lua cheia, porque é justamente essa luz que vem do sol, né? Mas que é refletida. Então, nós sendo capazes de refletir essa luz da iluminação, essa luz do nirvana, essa é a meta, né? Se tornar essa lua cheia.